Olá, sejam bem-vindos a mais esse evento da APS, da Diretoria de Saúde e Serviço Social. Hoje convidamos a doutora Patrícia Casagrande, que vai abrilhantar a nossa tarde, trazendo uma palestra sobre o tema audição, ou seja, não basta ouvir, precisa entender. Em nome da nossa diretoria e da presidência do José Luiz Melo, eu dou as boas-vindas a todos vocês e agora eu passo a palavra para a doutora Patrícia, que vai conduzir esta atividade nos próximos minutos. Obrigada, Alzira, pelo convite, a todos aqui presentes, a toda a associação. Meu nome é Patrícia Casagrande, sou especialista em aparelhos auditivos, em audição pela Santa Casa de São Paulo e com mestrado agora na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre audição e as implicações de quando a gente não tem uma audição boa, né? Então fique com a gente vai falar aqui e tirar todas as dúvidas. Obrigada. Olá, boa tarde. Queria primeiro agradecer a Alzira, né, por permitir que a gente fale um pouquinho sobre da audição. Hoje vai ser mais um bate-papo, então vou conversar um pouco com vocês como que o ouvido funciona e quando a gente tem um problema, o que acontece, né? Então a gente vai fazer esse bate-papo aqui com vocês, tá bom? Estou formada há mais ou menos quase 30 anos, sempre trabalhei na parte de ouvido, na parte de audição. Estudei na Santa Casa aqui em São Paulo, estou fazendo um mestrado aqui na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, e vou falar um pouquinho para vocês, a gente vai conversar sobre a audição, né? Então não basta ouvir, você precisa entender, né? Eu estava conversando, como se chama o senhor? Yazid, senhor Yazid, que ele falou para mim, é verdade, eu escuto, mas eu não entendo o que as pessoas falam, né? Então a gente vai conversar um pouco por que isso acontece, né? Mas antes da gente conversar como isso acontece, né? Então o que eu trouxe aqui, ó, a capacidade de ouvir é uma parte tão importante da nossa vida e a maioria das pessoas não se dá conta disso, né? Se eu perguntar para vocês, o que vocês mais gostam de ouvir? O que você gosta de ouvir? Música. O que o senhor gosta de ouvir? Música. O que mais? Televisão. O que a senhora gosta de ouvir? Minha neta falou. A sua neta. O que mais? As pessoas. A conversa. Então vamos lá, vamos ver se esse som é agradável. Vamos lá. Som do passarinho é gostoso ouvir? Né? E quando a gente não ouve? Né? A pessoa fala, você não está ouvindo o passarinho? Não, não estou. Não é? O que mais que é bom de ouvir? Barulho da chuva? Uma delícia, né? Ouvir o barulho da chuva. Todo mundo escuta o barulho da chuva? O que mais? Olha lá, ó, o som dos netos, né? Uma reunião de família, né? Uma das queixas principais que a gente tem quando a pessoa não está ouvindo é falar, faz aquela cara de que ouviu e não ouviu nada, né? Faz aquela cara de que está participando, mas não está. Né? Então, muito comum isso, principalmente quando a gente tem uma reunião de família, que um fala daqui, outro fala daqui, outro fala daqui, e aí barulha tudo, né? E a gente não consegue entender. O que mais? Música, lá, né? Um bom filme, bom de ouvir, né? E aí quando a gente não consegue ouvir, graças à legenda, que ajuda a gente bastante. Né? O mar, olha lá, né? Barulho do mar, delícia, né? E será que a gente dá valor para quando a gente perde isso? Né? Você deixar de escutar essas coisas, né? E esses sons,
né? A gente costuma dizer que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Mas para isso, o que a gente precisa entender? Para a gente ouvir tudo isso, a gente precisa saber como é que o ouvido funciona. Alguém tem alguma ideia de como a gente escuta? Como o nosso ouvido funciona? Dei uma olhada nesse gráfico aí para entender um pouco. Entender um pouco. É o cérebro que vai definir as coisas. Isso, exatamente. Então, como que a gente pode dividir o ouvido? A gente divide o ouvido em 3 partes, tá? Orelha externa, orelha média e orelha interna. Então, o que a gente faz? A gente divide em 3 blocos o ouvido. A parte externa, o que é? O pavilhão, né? Então, aqui a gente capta o som. Então, todo mundo fala assim, e quem tem um orelhão capta mais? Não, né? Então, aqui a gente, tanto que se a gente fizer assim, ó, façam assim. Põe a mão aqui atrás do ouvido, falam ele amplifica, falam olha como a captação do som aumenta, porque aqui ele é responsável pela captação do som, tá? E quando eu não tenho, pode perguntar, peraí, como é que é aqui? Eu só queria perguntar assim, se a diferença, por exemplo, assim, né, vamos dizer, desse pavilhão, suponhamos assim que você tem uma diferença, um menor do que o outro. Aí como é que acontece? Você sofreu algum acidente? Na verdade, tudo que a gente tem de alteração no pavilhão, ou no ouvido médio, ou no ouvido interno, já dá uma diferença na qualidade sonora. Já dá uma diferença na qualidade sonora, tá? Então, quando a gente tem uma falta desse órgão, né, na verdade, isso quer dizer que a gente vai deixar de escutar? Não, a gente precisa entender como está o ouvido médio e como está o ouvido interno, né? Esse daqui é uma parte da audição. Então, quando a gente tem o som, acho que eu vou entrar aqui. Quando o som ele entra aqui no pavilhão, ele passa pelo conduto auditivo, tá? Então, o som é captado aqui, ele entra por aqui e vai passar pela orelha média, tá? Esse aqui, ó, é o nosso tímpano. Já ouviram falar? Não põe grampo no ouvido, vai furar o tímpano, né? O que o tímpano faz? Eu costumo dizer, para a gente poder comparar, o tímpano, sabe aquele papel filme que a gente embrulha fruta? Sabe? Transparente, molinho. Eu costumo dizer que o tímpano parece aquilo. Então, ele é uma membrana, né? Que ela tem a função do quê? De vibrar. Ele vibra o tímpano. Então, na hora que o som ele entra aqui no pavilhão, ele vibra o tímpano, tá? Por que ele vibra o tímpano? Porque aqui dentro do ouvido médio, a gente tem os menores ossos do nosso corpo. O nome deles, martelo, bigorna e o estribo, tá? São os menores ossos do nosso corpo. Aqui a nossa garganta, vai para a tuba auditiva que vai para a garganta, tá? Então o som ele entra aqui, ele vibra o tímpano e como ele está em contato com os ossos, o osso também vibra. Tá? Então, entrou, vibrou e aí aqui a gente tem a cóclea, que é o nosso ouvido interno, que é o formato de um caracol. Se vocês passarem a mão aqui atrás, ó, do ouvido de vocês vão ver um ossinho. Passem a mão. Aí é o nosso ouvido interno. Então, a gente escuta por aqui e a gente escuta por aqui. Tá? O que tem aqui atrás, nesse ossinho aqui, ó? A gente tem um órgão que a gente chama de cóclea. Ele tem o formato de um caracol, tá? Quando a gente tem esse formato de caracol, que é a cóclea, aqui dentro, o que acontece aqui? Aqui dentro tem um líquido e tem uns cílios, como se fossem cílios do olho, são as células ciliadas, elas estão aqui dentro dessa cóclea. Então, o que vai fazer o som? Vamos lá. Então, o som entra aqui,
vibra, e aqui, como o osso está em contato com a cóclea e com o ouvido interno, aqui na janela oval, o que vai acontecer? Ele vibra também, que vai vibrar o líquido, vai vibrar as células, os cílios, e vai mandar o impulso para o cérebro para a gente reconhecer aquilo que está sendo escutado. Complexo, né? Olha o trabalho que dá a gente escutar. Né? Então, ó, entrou por aqui, vibrou o osso, vibrou o líquido, vibrou a cóclea, estimulou as células e vai mandar um impulso para o cérebro. Tá? E aí, quando a gente tem alguma alteração em qualquer parte aqui, a gente vai ter uma alteração na audição. Tá? E como que a gente pode aí cuidar da audição, para que isso não aconteça, para que todos os órgãos ali funcionem de um jeito adequado, né? Então vamos lá, vou fazer algumas pegadinhas aqui, vocês vão me falar se é verdade ou se é mentira. Limpeza do ouvido só pode ser feito com cotonete? Verdade ou mentira? Não deve, mentira. E como é que a gente limpa o ouvido? Se é mentira, como é que a gente limpa? Não limpa? Limpa? Não limpa? Quem limpa? Eu faço por fora. Por fora. Quem mais? Papel higiênico. Papel higiênico. Quem mais? Só por fora. E o senhor? Otorrino. No otorrino. Então, o que acontece? O ouvido, a gente fala que a cera ela é proteção para o ouvido, tá? Então a gente não pode tirar a cera que está lá dentro. Como é que a gente faz para limpar o ouvido? Geralmente eu falo que a gente tem que limpar o ouvido com o cotovelo, porque aí não alcança, né? Então a gente vai limpar o ouvido depois que a gente sair do banho, enrolar o dedinho na toalha até onde o seu dedo alcança, tá? Claro que tem algumas pessoas que produzem mais cera do que outras. Aí quando vai sentir uma sensação de ouvido tapado, vai sentir que não está ouvindo, e aí vai procurar o otorrino e vai fazer a tal da lavagem, né? Que muita gente já fez, e ele vai limpar aquela produção de cera em excesso que tem lá, tá? Mas um pouco de cera sempre tem que ter, porque protege o nosso ouvido de vírus, bactérias, então tem que ter um pouco de cera, não pode limpar. Tá? E a água que fica no banho, tem que limpar. Isso, a água que fica, pode, o que fica a água aqui, geralmente a gente faz assim, ó. Que aí o ouvido faz, tem gente que ouve, o conduto, lembra da foto? O conduto auditivo tem assim, tímpano e ouvido, mas às vezes tem gente que faz uma curvinha. E aí a água fica presa ali. Aí se você fizer esse movimento aqui, ó, a água sai. Tá? A água evapora, a água sai do nosso ouvido, tá? Tem gente que... Cotonete só é bom para quem fabrica, pra gente não é bom não, tá? Eu sei que é errado, mas eu vou compartilhar só como exemplo negativo. Tampa de caneta Bic, quando você está trabalhando, dá para coçar. Tampa de caneta, grampo, quem mais? Basicamente isso. E se não tiver o cotonete, pega o palito de dente e põe alguma coisa. Então, aí o que... Outro exemplo. Vamos lá, ó. Aí se a gente for voltar, ó, no nosso desenho aqui, o que a gente pode acontecer com isso, né? Já teve paciente, por exemplo, que estava limpando com a caneta, veio o netinho, e furou o tímpano. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, dependendo do tamanho do furo, o próprio organismo ali reconstrói aquele furo que teve no tímpano. Depende do tamanho. Tem tamanhos que o ouvido não vai reconstruir, vai ficar com furo, tá? E aí tem que tomar cuidado com água, por exemplo, porque aí a água não tem como voltar, a água vai passar no ouvido médio. E aí o que vai acontecer? Furando aqui, a água passa aqui e vai ter o que a gente chama de infecção, que pode ter otite. Já ouviram falar nas otites, né? Tá? Então aqui, ó, ou uma dor de garganta, ó, tem infecção de ouvido, né? Porque tudo ligado lá dentro, tá?
Então, quando a gente tem essa questão de colocar alguma coisa no ouvido, a gente tem que tomar muito cuidado. Minha filha, ela teve uma época, ela tinha muita dor de ouvido mesmo, né? Aí no fim a gente descobriu que ela tinha cabelo comprido, então sempre mais tomasse cuidado, entrava a água. E era assim, uma vez ela levou em peça, ela gritando de dor. Aí passou tudo e no outro dia ele falou para mim fazer umas bolinhas de algodão com óleo de amêndoa, cada vez que ela fosse tomar banho, para não entrar, né? Eu não sei se foi uma boa, mas passou, mas tem alguma coisa, vamos dizer assim, melhor que possa proteger? Na verdade, o que acontece, né? Quando a pessoa tem muita infecção de ouvido, ela perguntou que teve uma neta, né? Isso? Foi uma neta sua? A filha dela tinha muita infecção de ouvido, há 30 anos atrás, né? Tinha muita infecção de ouvido. E se tem alguma coisa que faz a gente proteger para não entrar água no ouvido, né? Hoje em dia existem os tampões, não sei se vocês já viram falar. A gente tem tampão de natação, né, que a gente compra aí de silicone, tem na Decathlon, tem em várias lojas, né? E tem o tampão que a gente faz de silicone também no formato do ouvido da pessoa. Então a gente tira o molde do ouvido da pessoa e pede para a fábrica fazer um tampão no formato. Porque aqueles universais, você faz ele assim e coloca, né? Mas muitas vezes entra água naquele. E fazendo do formato do ouvido, você isola completamente aí para que a água não entre. Tá? Não dá para mergulhar, né? Fazer mergulho profissional, mas para fazer hidroginástica, natação, às vezes tomar banho, vai super bem e não entra nada de água no ouvido. Tá? Então tem os universais e tem os pré-moldados, que a gente molda de acordo com o ouvido. Tá? O que mais? Então vamos lá. Compartilhar fone de ouvido causa infecção? Não? Quem acha que sim? Por que você acha que sim? Porque você não sabe que a pessoa tem. Exato. Porque a gente não sabe que a pessoa tem no ouvido, né? Se ela tem uma infecção, você fala, escuta essa música aqui, ó. Pegou, né? Então a gente tende a... Hoje os jovens, se você for no metrô, na rua, todos eles estão com fone de ouvido, né? Então a gente acha que as pessoas mais velhas é que perdem a audição. Cada vez mais eu recebo gente mais jovem no consultório, né, com perda de audição. Por quê? Porque os sons, os barulhos estão muito mais altos. Então, compartilhar fone de ouvido causa sim infecção de ouvido, tá? Outra coisa, vamos lá. Gripe pode causar dor de ouvido? Por quê? Porque acho que retrosa a parte daqui e pega tudo isso daqui. Isso, também pode dar dor de ouvido. Lembra no ouvido médio lá, ó, os ossículos, membrana timpânica, tuba auditiva? Então, ali quando a gente tem infecção, a gente também pode por causa da gripe, tá? O que mais? Cera no ouvido gera prejuízo? Se for demais, sim, né? Porque aí a pessoa não escuta, aí precisa fazer a lavagem lá no otorrino, tá? E aí, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente tem uma perda de audição, né? Ou pode ser, por exemplo, por vários motivos. Pode ser por causa da idade, né? A gente vai perdendo a audição por causa da idade, a gente vai perdendo a audição porque trabalhou com muito tempo com ruído exposto, a gente pode ter problema genético, pode ter problema hereditário, a gente pode ter problema de infecção. Então são N problemas, pode ter nascido com uma perda auditiva, né? Então pode ter síndromes que levam à perda de audição. Então a gente tem muitas causas que causam a perda de audição, né? E aí o que acontece, né? A gente tem que entender qual é a parte do ouvido, já que a gente dividiu o ouvido em três, né? O de fora, o do tímpano, o ouvido médio e o daqui de trás, que é a orelha interna. Qual parte desses órgãos a gente tem a perda de audição? Por que isso é importante a gente saber, né?
para a gente saber se isso pode ser ou não reversível, digamos assim, né? Porque se a gente atinge o ouvido interno, aquelas células do ouvido, perdeu, não tem volta, né? O nosso ouvido, aquelas células não nascem de novo, né? Então, com o passar dos anos, a gente vai perdendo mesmo as células ciliadas que estão lá dentro da cóclea. Tá? E elas não nascem de novo. Então, o que acontece? O som entra pelo ouvido, vibra o tímpano, vibra o ossinho e vai para o caracol, que é a cóclea. Esse caracol é que manda o impulso elétrico para o cérebro. E se a gente tem uma falta dessas células, o que vai acontecer? Vai vibrar pouco. E aí o estímulo que manda para o cérebro também é pouco. Porque aí a gente tem uma ideia de se a gente escuta mais ou menos, quanto daquelas células foram lesadas ou não, tá? Que mais? E aí se for, por exemplo, uma infecção de ouvido, né, for uma gripe, e aí que causou uma perda de audição, vai no otorrino, ele vai dar o remédio, beleza, curou a perda de audição. Então uma perda de audição que a gente teve temporária, né? Porque aconteceu naquele momento, tomou o remédio, tomou o medicamento, melhorou, né? Outra coisa, por exemplo, se a gente sair daqui e for num show e fizer um exame de audição, por exemplo, né? Antes do show e depois do show, vai dar uma perda de audição? Muito provavelmente sim, tá? Mas é uma perda de audição temporária. Depois de um tempo, a nossa audição volta para como era antes. Tá? Só que se todo dia eu ficar exposto ao barulho do show, uma hora não vai voltar mais. Uma hora aquela perda auditiva vai ser permanente, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente vive num ambiente sonoro, né? Aí a gente sai aí fora, a gente vai escutar muito mais barulho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque perdeu a audição, principalmente as células ciliadas, a gente não tem volta, tá? Que mais, né? Então fique alerta se você conhece alguém. Eu escuto, mas não entendo o que as pessoas falam. Isso daí pode ser sim uma das principais causas de perda de audição, tá? Por quê? O que lesionam geralmente quando as pessoas a parte da cóclea? Tá? Quando a pessoa tem a perda de audição e tem a dificuldade para entender e discriminar os sons. Tá? Coloca a TV ou rádio em volume mais alto, né, do que as outras pessoas. Então você vê alguém colocar o volume mais alto na sua casa e fala, nossa, será que não está ouvindo? Né? Pode ser um indício de que a pessoa tem a perda de audição. Tem dificuldade de entender no ruído, por exemplo, ruído de fundo, né? Um jantar de família também. Pode ser que a pessoa tenha aí o problema de audição. Sempre pede para os outros repetirem quando estão falando, né? O quê? Não ouvi. Né? Também pode ser um indício. Tem amigos e familiares que dizem que você não está ouvindo bem. Também pode ser um outro indício. Né? Então, o que acontece? Então, a gente precisa levar para fazer uma avaliação, né? Geralmente, o primeiro contato que a gente tem é com o médico otorrino e ele vai pedir os exames de audição para saber se o quanto você está ouvindo ou não, tá? Então, a gente também tem que se colocar no lugar da pessoa que não está ouvindo, né? Tem que ter paciência. Pode falar. Cadê o? Que nós temos no ouvido. Estribo, que é o menorzinho, né? São os 3 ossículos que a gente tem, os 3 menores ossos, o martelo, a bigorna e o estribo. Quando ele fica enrijecido, aí tem uma grande perca de audição, tem que fazer inclusive cirurgia. Né? Otosclerose. E o que causa esse enrijecimento? Olha, pode ser genético, né? Geralmente é uma causa genética. Né? Principalmente ocorre mais em mulheres do que homens, né? E aí hoje em dia existe a cirurgia que você pode substituir o estribo, né? Por uma prótese. Você fez? Estapedectomia, isso mesmo, a gente substitui o estribo por uma prótese de titânio, né? E aí a gente recompõe aquela cadeia ossicular que faz com que a gente melhore aí a audição. Né? Você faz quanto tempo? Há muito tempo, já tem, acho que mais de 20 anos.
20 anos? Mais de 20 anos que eu já fiz isso. Fiz nos 2 ouvidos. Fez nos direito, 2 depois fiz no ouvidos? esquerdo, E tá bem? A minha mãe, sim. A minha mãe, ela teve esse problema. A sua mãe também tinha. Eu falei, geralmente... Só que ela não imagina, operou. Então ela operou. continuou com a perda de audição. E aí o médico falou que ia evitar. Quando a gente tem uma alteração dos ossículos, a hora que o som entra e vibra o osso, se aquele osso está com problema, né, ele está calcificado, ele está enrijecido, ele vibra pouco. Aí o estímulo que vai para a cóclea é pouco e o estímulo que vai para o cérebro é pouco. Por isso que a pessoa escuta menos. A doença, eu não sei se eu me recordo bem, me parece que o nome da doença é otosclerose. Otosclerose. E a cirurgia é empedectomia. Estapedectomia. Então não esqueci. Isso mesmo. Tá? E aí aqui a gente tem as pessoas, eu costumo dizer... Pode falar. Eu não escutei direito o que ela falou. Ela falou que ela Mas, operou o ouvido há 20 anos atrás, dos dois lados. Não, da osteoporose. Porque, por exemplo... Otosclerose. Eu sei, mas eu digo assim, a relação da osteoporose com o ouvido. Porque eu, há pouco tempo, descobri aí, pela reumática, a minha osteoporose estava tão avançada que eu podia ter uma fratura espontânea. Quando eu fui no hospital, eu falei isso, entendeu? Então é assim, eu disse sim porque eu fiquei nervosa. Porque até hoje só o que eu fiz foi audiometria. Eu queria fazer outros exames, tentei passar com o médico aí até me falado tudo. No fim só foi a equipe que me atendeu, aí eu fiquei com raiva e deixei pra lá. Mas esses 3 ossinhos, então, pode ser afetado pela osteoporose. Na verdade precisa ir ao otorrino para poder ver exatamente. Se a senhora já fez uma audiometria, né, precisa ver como estão os órgãos internos. Então o ideal mesmo, porque a audiometria ela mede a acuidade auditiva, né, o quanto a senhora está escutando ou não. Mas os órgãos internos, aí é legal a senhora ir no otorrino para poder fazer exames de imagem para ver como está funcionando. Eu não consegui, mas também não tinha clareza. Agora que eu tenho agora clareza, já está melhor. Eu vou brigar. A máscara. A máscara. Na verdade, o que acontece, né? Quando a pessoa tem a dificuldade auditiva, né? Ela faz o quê? Ela lê o quê? Lê os lábios, né? Isso ajuda muito. E quando veio a pandemia, isso deu maior problema, né, para as pessoas. Por quê? Porque com a máscara você tampa, né? E aí você perde ali o que a pessoa está falando, né? Então isso ajuda muito. Máscara, viu? Nessa eu vou tirar, porque eu não consigo ouvir. Sabe aquela... Tem um ditado que fala, né? Quando eu tiro o óculos eu não escuto, né? Então quando eu tiro a boca eu também não escuto, né? Então... E aí depois eles até fizeram no meio da pandemia uma máscara, né, que tinha a parte da boca transparente, mas não era autorizado, enfim, não deu muito certo. Então, na verdade, muita gente descobriu na pandemia que não estava ouvindo bem por causa da máscara, né? Porque a perda de audição é uma coisa, não dói, né? Não dói. A gente não sabe se a senhora tem perda de audição ou não, né? É invisível. Não aparece, né? Difícil, não aparece, a gente não sabe. E muita gente ainda tem aquele estigma de que eu não vou usar aparelho, é coisa de velho, né? E ainda tem muito isso. A gente acha que não, mas ainda tem muito, tá? Então, o que acontece? Eu costumo dizer, né, que as pessoas, quem não escuta, as pessoas não têm muita paciência, né? De ficar repetindo toda hora, de falar de frente, de falar devagar, para que a pessoa escute, né? Principalmente eu recebo muito familiares, né? Às vezes eu vejo que vai com familiar, fala, você não escutou? Pô, acabou de falar, né? Ou chama de um quarto, que a pessoa escuta da cozinha, não vai escutar, né? E aí é mais difícil. Então, a gente tem que... todo o acompanhamento da pessoa que não escuta não é só da pessoa.
né? Tem que envolver as pessoas que convivem com essa pessoa para dar todos os tipos de orientação, tá? Então, o que é um aparelho auditivo, né? Então, ele é um dispositivo eletrônico que ele transforma aí os sons do ambiente e a fala. Ou seja, ele é um amplificador. Ele amplifica os sons, os barulhos, a fala, ele amplifica esse som, tá? E aí, como que a gente vai amplificar esses sons, né? A gente geralmente amplifica esses sons de acordo com a perda de audição que a pessoa tem. O que vai acontecer? Antigamente, como que eram os aparelhos auditivos, né? Ó, ele era de caixinha, a pessoa ficava com uma caixinha aqui, ó, e tinha um fio que ia para o ouvido, né? Antigamente era na haste do óculos, tinha uma cornetinha, né? Era aqui, punha tipo uma tiara, ele também amplificava o som, né? E aí, o que acontece? E como que eles estão hoje, né? Os aparelhos auditivos. Essa pessoa, vocês acham que ela está com o aparelho auditivo ou não? Tem que olhar diferente dos olhos. Será que não? Vamos ver. E aqui, tá com o aparelho auditivo ou não? Hoje tá tão moderno. Tá super moderno, né? Ela tá assim, né, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um fiozinho aqui, ó. Um fiozinho transparente. Que é da cor da pele, é um fiozinho de cabelo, né? Olha lá, ó, de trás, ó. Olha lá o aparelhinho, tá vendo? Tá? Aqui, ó, sou eu. Qual dessas fotos eu estou sem aparelho? Tem uma que eu tô sem. E aí? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho, não sei. Aham. Que é a 3. Que é a 3, tá. Quem mais dá? A 4. Eu acho. A 4, tá? Aqui, ó, tem um fiozinho. Tá bem ruim ali, mas ó, ali tem um fiozinho. Tá? Mas é a 4 que eu tô sem. Mas muita gente fica na dúvida se a pessoa usa aparelho ou não, né? Porque hoje tá cada vez mais miniaturizados aí, tá? Eu fiquei olhando bastante. Claro. Na quinta-feira, agora eu vou passar com o otorrino, que ela vai fazer uma avaliação para ver se eu preciso operar meu tímpano ou não. Eu tenho um problema de ouvido desde criança, que minha mãe fala que eu sempre tive problema de ouvido e saía secreção. Aos 23 anos, eu fiz uma microcirurgia no tímpano, que eu tinha um tímpano perfurado. Então eu fiz uma microcirurgia, ficou ótimo, tudo bem. Só que agora tá voltando. Tá começando a sair secreção, ele coça muito. Quando eu durmo, o travesseiro fica todo sujo. Aí eu pego o cotonete e ponho aqui para enxugar, bem encharcado. Aí já fiz vários exames e quinta-feira eu vou passar com ela para ver se há necessidade de fazer Uma cirurgia ou não. se ela acha que o tímpano não está perfurado, que deve ser fora, né? Então eu vou passar para uma avaliação. Por que o tímpano fica perfurado de um bebê? Às vezes é uma infecção recorrente, né? Não, que às vezes toma remédio e não sara, né? Então a gente pode ter sim uma perfuração timpânica por infecções recorrentes. E aí sai secreção. E aí pode sair ou não secreção. O meu sai muito, aí sai secreção e coça. E é engraçado que assim, às vezes nem sai secreção, mas a criança tá com uma infecção e aí ela vai mal na escola, por exemplo, né? E aí se ela for mal na escola, por quê? Porque não tá recebendo todo o som que deveria, né? E aí a criança não consegue aprender, por exemplo. Então pode ter. Ouvir, eu acho que eu ouço bem. Mas tá assim, tá demais. Às vezes tampa, aí eu fico fazendo assim, aí ele faz barulho. Ele não dói, mas ele tampa, faz barulho. Então agora vamos ver se vai.
Se é só medicamentoso o tratamento ou se vai precisar ser um tratamento cirúrgico, né? Antibiótico, foi ótimo, ficou uns 2 meses sem, voltou. Aí o outro médico falou, olha, não toma, porque senão você vai estar alimentando uma bactéria. Então eu estou sem tomar a medicação, ela só me passou um remédio para coceira, porque ela não usa o cotonete, eu vou enlouquecer, porque ele coça muito. Então ela me passou um remédio para eu pingar, melhorou bastante, não tem coçado, e quinta-feira eu vou lá para ver o que vai acontecer. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa. Pera, cadê o... Coisinha bem simples mesmo. Labirintite tem a ver com o quê? Então, no labirinto, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a foto. De novo do ouvido. Ó, aqui a gente tem os canais semicirculares, tá vendo? A gente tem 3 canais semicirculares. Um que fica deitadinho, um que fica em pé e outro que fica inclinado, né? Esses canais semicirculares, eles são responsáveis pelo equilíbrio, né? É através deles que a gente fica em pé, né? Então, o que acontece? Aqui dentro também tem líquido, tem cristais. E aí, quando a gente tem algum tipo de alteração nesses canais aqui, a gente vai ter um problema de equilíbrio, né? Às vezes tem mais líquido de um lado do que do outro, né? E aí a gente vai ter o que a gente chama popularmente de labirintite, vai ser um problema no labirinto, né? Mas aí a gente precisa descobrir qual é a causa que levou para a gente ter alguma alteração nos canais semicirculares, tá? Acho que é mais ou menos mais para quantidade. É isso, tá? Que mais? E aí vamos supor que a gente tem uma perda de audição, a gente colocou o aparelho auditivo, né? E aí a gente... Pode falar. Faz uns 3 anos eu fiquei muito gripada. E aí começou um zumbido nesse ouvido. Eu fui no médico, o médico pediu audiometria. Fiz o exame, ele falou, olha, a única coisa que eu vi aqui, você perdeu a audição nesse ouvido. Ele perguntou o que eu tinha trabalhado e tudo mais. E eu trabalhava mais com isso, PHX. Aí ele falou assim, mas tá sentindo o quê? Eu falei um zumbido e às vezes um pouco. Aí ele me aceitou um remédio pra eu colocar. E falou, qualquer coisa você procura um otorrino. Falei, tá bom. Aí comecei a pegar o remédio direitinho como ele mandou. Deu uma boa melhorada, mas mesmo assim marquei o otorrino e falou que o ouvido melhorou com o remédio que você pingou. Mas ele perdeu a audição. Você quer fazer alguma coisa? Eu falei, não, por enquanto não. Só que agora, um mês e meio atrás mais ou menos, eu fiquei gripada novamente. E agora estou escutando zumbido e está incomodando. E eu voltei a comprar o remédio, até isso aqui. Alguém mais tem zumbido aqui? Barulho no ouvido? Labirintite também, mas faz tempo não. O zumbido, eu costumo dizer que o zumbido, ele não é uma doença, né? A gente não tem, eu tenho zumbido, vou tomar um remédio pro zumbido, né? O zumbido, na verdade, ele é uma manifestação de que alguma coisa não tá boa no seu corpo, né? Então tem várias causas do zumbido, né? O zumbido pode acontecer, por exemplo, a pessoa que tem alteração aqui, ó, sabe na ATM? Quando abre e fecha a boca estrala, quando come, range os dentes à noite. Quando tem alguma alteração da ATM aqui, pode ter problema de zumbido. A pessoa, por exemplo, tem um problema de coluna nessa região aqui, na cervical aqui, pode ter zumbido, né? A pessoa que tem diabetes,
Pode ter zumbido. Problema vascular, pode ter zumbido. Então, o zumbido, ele tem muitas causas. E uma delas, a perda de audição, também pode ser desencadear o zumbido, né? O que acontece? Quando a gente tem o zumbido, e a causa dele já eliminou todas as outras, e a causa dele é por causa da perda de audição, uma das principais mecanismos que a gente usa para combater a perda de audição e o zumbido é o aparelho auditivo. Por quê? Tem muitas pessoas, muitos pacientes que colocam o aparelho auditivo, começam a ouvir os sons e o zumbido diminui. O zumbido, tem gente que eu atendo que o zumbido passou, só porque colocou o aparelho auditivo, tá? E tem gente que não acontece nada, coloca o aparelho e o zumbido tá lá, tá? Tem uma outra coisa, eu estava com um problema na prótese. Então, prótese de dente. Eu tive que trocar, começou a me dar problemas. E agora, eu até falei para a dentista, eu quero que você me faça uma placa de mordida, eu tô com muita dor aqui. Então, essa pode ser uma das causas do zumbido. Sim. A perda de audição também, né? Então, é o que eu falo, geralmente, quando a gente coloca o aparelho e o problema do zumbido é por causa da perda de audição, o que a gente faz, né? A pessoa está com a perda de audição e aquele zumbido está muito alto, ou na cabeça, né? Ou no ouvido. Quando a gente coloca o aparelho, a gente começa a escutar outras coisas, outros sons. E a nossa cabeça para de prestar atenção no nosso zumbido, ele começa a prestar atenção em outras coisas. Então a gente dá uma enganada no zumbido, né? Então a gente dá o que a gente chama de amplificação sonora para que o zumbido ele fique mascarado com os sons do ambiente, por exemplo. Tirou o aparelho, o zumbido está lá, né? Mas muitas vezes esse zumbido diminui ou às vezes até some quando está com o aparelho auditivo, quando tem o enriquecimento sonoro, tá? E aí a gente detectou que tem uma perda de audição, uma das causas pode ser medicamentoso, né, o dela, pode ser cirúrgico ou pode ser o aparelho auditivo. Quando a gente coloca o aparelho auditivo, é bom a gente deixar assim, falar que não é um ouvido novo, né? O aparelho auditivo ele é uma ajuda, é uma prótese. E aí, o que o aparelho auditivo faz? O aparelho auditivo leva o quê? O som. Então eu costumo dizer que a gente não escuta com o ouvido, a gente escuta com o cérebro, tá? Porque o aparelho auditivo leva o som para o ouvido. Mas quem interpreta aquilo que a gente está ouvindo é só esse cara aqui. E como a gente não tem mais 20 anos, ele não está tão rápido assim, né? Ele está mais devagar. E aí a gente precisa exercitar o nosso cérebro através do som que a gente está ouvindo. É isso que a gente vai falar daqui para frente, tá? Então, existem exercícios que a gente pode fazer, né? Uma parte de reabilitação para que a gente consiga não só ouvir, mas entender o que a pessoa está dizendo. Mas para isso eu preciso garantir que você está ouvindo. Então o aparelho tem que estar bom, a regulagem tem que estar boa, né? Eu tenho que garantir que todos os sons da fala estão entrando lá dentro para ele poder entender aquilo que está chegando lá dentro, tá? Então aqui tem muitas pesquisas que falam aí, né? Então assim, ó, a OMS, o número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos vai mais que dobrar em 2050, né? Os avanços médicos aí colaboram com o aumento da longevidade. E o que vai acontecer aqui, né? Por que às vezes a gente precisa ali a relação da perda de audição, uso do aparelho auditivo e cognição, né? Para melhorar memória, atenção, raciocínio, linguagem. Opa, deixa eu abrir aqui. Então, o nosso ouvido, ele é apenas o condutor do som. Nosso cérebro é quem interpreta os vários tipos de som, tá? E aí, para isso, a gente precisa estimular o nosso cérebro a ouvir melhor.
Como que a gente estimula o nosso cérebro, né? Fazendo alguns treinamentos auditivos. Tem exercícios que vocês podem fazer até em casa, né? A Sofia, a doutora Sofia é fonoaudióloga também e ela trabalha especificamente com idosos que precisam fazer esse tipo de reabilitação auditiva através da estimulação cerebral. Pode falar. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Sofia, sou fonoaudióloga formada pela Universidade Federal aqui de São Paulo. Então vamos retomar primeiro um pouquinho o que a gente já ouviu. A gente viu, né, que o nosso ouvido vai ser captado pelo ouvido interno, vai ser conduzido pela orelha média, pela orelha interna e vai sair lá no nervo auditivo. Mas e aí, para onde vão esses impulsos elétricos depois, né? Eles vão para lá no nosso córtex auditivo, que é onde o som vai ser processado. Para pessoas com uma audição normal, pessoas que não nascem com uma surdez ou deficiência auditiva congênita, a audição começa nos primeiros dias de vida. Então é nesses primeiros dias de vida que a pessoa já vai desenvolvendo as funções, aprendendo a detectar o som, a saber de onde o som está vindo, a tirar o barulho e prestar atenção no que importa, né? Por exemplo, a fala. E quando a gente passa por toda uma vida ouvindo, desenvolve a audição, vive a vida adulta e chega na senescência e começa a criar essa deficiência auditiva por essas funções que a gente falou, do organismo já está se degenerando um pouquinho, então a gente vai entrar num processo de privação sensorial. E o que isso significa? Que a gente não vai ter esse sensorial, né? A audição, a gente não vai ter o som entrando no ouvido e no cérebro. A gente vai perder isso. Então, isso pode levar o nosso cérebro a não conseguir mais processar os sons do mesmo jeito que ele processava antes, recebendo todos os sons da maneira natural, certo? Então, isso pode levar a dificuldades, principalmente, né, o que a gente recebe, de entender a fala, né? E aí, o primeiro passo para esse caminho, para a pessoa que já está perdendo a audição, que já não está conseguindo ouvir e por isso já não está conseguindo entender, é a colocação de um aparelho de amplificação sonora. Só que esse aparelho, igual a doutora Patrícia comentou, não é um ouvido novo, infelizmente. Ele vai aumentar o volume do som na necessidade que a gente precisa, a partir de cada um, né? A partir do exame de cada um, aumentando esses sons, e aí o cérebro vai ter acesso de novo a esses sons. Mas isso não significa que o cérebro vai conseguir processar da mesma maneira que ele processava antes, certo? Tanto que a gente fala que o aparelho não é um ouvido novo, e sim um tratamento. O cérebro tem que aprender de volta a ouvir esses sons, a identificar, a saber, por exemplo, ouvir o barulho dos passarinhos e conseguir identificar que é os passarinhos, ouvir o barulho da água e saber que é a água, ouvir o barulho de alguma coisa baixinha e conseguir identificar que é aquilo, que o nosso cérebro já pode ter esquecido, certo? Então, muitas vezes, as pessoas conseguem, né, com o tempo, ir acostumando o ouvido de novo, o ouvido vai aprendendo junto com o cérebro, mas em alguns casos a gente tem a opção do treinamento auditivo, certo? Para ajudar o processamento auditivo central. Esse treinamento, por exemplo, em crianças é muito feito, crianças que têm, por exemplo, dificuldades escolares podem ter. E a mesma coisa acontece com os idosos, com essa dificuldade de processar os sons. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o ruído, o barulho, estímulos para atrapalhar esse som e o estímulo-alvo, que é a nossa fala. E a gente vai treinando o cérebro para ignorar esses ruídos, deixar eles para trás e conseguir ouvir o barulho, mesmo que ele esteja mais baixo que o ruído, certo? Então vamos falar um pouquinho de algumas estratégias que podem facilitar a comunicação, tá bom? Primeiro, algumas coisas mais fáceis que dá para colocar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai falar com alguém que tem uma dificuldade de comunicação, a gente não pode falar fechado, certo? Porque igual a doutora Patrícia comentou, muitas vezes a pessoa precisa ler os lábios, precisa desse apoio visual para conseguir ouvir e somar com esse apoio visual para conseguir entender, certo? Então, o primeiro passo é isso, abrir bem a boca. A segunda coisa, lentificar um pouco mais a fala. Às vezes a gente começa a falar rápido e aí o cérebro da pessoa não consegue processar tudo isso de uma vez e também fica difícil. Então, falar grande e falar alto. E a terceira coisa, que é muito essencial também, ter certeza que a pessoa está prestando atenção em você antes.
né? Porque para ouvir e para entender, a gente precisa ter a nossa atenção direcionada para aquele estímulo. Então eu posso até chamar, vou começar a falar com ele aqui, mas posso estar falando alto, posso estar falando devagar, mas se ele não está prestando atenção em mim, muitas vezes eu vou ter que repetir de novo, né? Quando a pessoa tem dificuldade de compreensão, muitas vezes o que a gente precisa fazer também é diminuir o que a gente vai falar. Então muitas vezes a gente tem uma mensagem e coloca ela em uma forma muito grande, uma forma muito complexa, bonita de falar. Só que às vezes a gente pode reduzir isso a poucas palavras. E aí realmente facilita, deixa mais eficaz a nossa comunicação. Porque assim a gente consegue passar o que a gente precisa e a pessoa consegue captar o que ela precisa também. Tá bom? Então, algumas habilidades que vocês podem fazer em casa para treinar o ouvido de vocês. O primeiro é conscientizar, né, a família dessa questão de dificuldade auditiva, falar sobre falar devagar, esperar você estar prestando atenção, conseguir parar de fazer aquilo que você está fazendo no momento e olhar para a pessoa. E, em segundo, começar a treinar o ouvir. Quando você acha que já está muito fácil, já tenho o apoio da boca, já estou conseguindo bem, então o próximo passo, sem o apoio da boca. Certo? Então começar a treinar, por exemplo, com a pessoa falando aqui do lado, só que sem conseguir ver a boca. E um passo mais avançado que seria isso, é colocar o que a gente chama de ruído no fundo. Então a pessoa está lá, conversando com a gente, sem olhar a boca dela, sem o apoio visual e uma música de fundo. Então a gente vai treinando o nosso cérebro a ignorar os ruídos, os barulhos que atrapalham, a não precisar do apoio visual. E isso a gente vai treinando o nosso ouvido. O cérebro? O ouvido e o cérebro, certo? O ouvido vai captar o som, mas quem vai processar todos os sons é o cérebro. Tá bom? Um dos exercícios que eu costumo dizer, né? Mas sem isso não funciona se a pessoa não está com o aparelho de audição, porque aí ela não vai ouvir todos esses sons. Então, primeiro a gente precisa garantir que está entrando tudo lá dentro. Ok, está tudo entrando lá dentro. O que mais eu posso fazer em casa para ajudar? Né? Então, vamos começar com um texto? Pede para alguém ler um texto para você desse lado aqui, ó. E aí você vai repetir o que você entendeu. E aí vai falar do outro. Repete o que você entendeu. Outra matéria de jornal, sei lá, no dia seguinte, conta uma notícia aqui. Coloca o liquidificador desse lado aqui, ó. Né? Depois, deixa de ser texto. Começa com palavras grandes. Fala aqui, ó, 5 palavras. Abacaxi, abóbora, pirulito, nananã. Palavras grandes. Conseguiu repetir? Coloca barulho aqui. Depois, palavras menores. Chá, fá, sá, né? Palavras pequenas, luz, que são as mais difíceis para a gente conseguir entender. Por quê? Porque não tem o contexto. Né? Muita gente, às vezes, claro que quem tem a perda de audição vai bem numa conversa, né? Porque sabe do que a pessoa está falando, então pega uma palavra aqui, outra aqui e desenrola. Mas na palavra isolada é mais difícil, né? Confunde um faca com vaca, né? Um fez com seis. É tudo muito parecido, né? É muito parecido, né? Então, ó, por exemplo, ó, eu vou falar uma palavra aqui e eu quero saber se vocês conseguem descobrir sem som o que eu tô falando, tá? É uma palavra curta. Vamos lá, ó. Que palavra eu falei? De novo, ó. Faca? Ou vaca? Ó, vaca, faca. É igual? É igual. Vaga. É igual, gente. O ponto articulatório é o mesmo. Então, às vezes, aquela velhinha da Praça é Nossa que fala uma coisa e entende outra, né? Por quê? Porque os sons são muito parecidos. E se a gente ficar o tempo inteiro só no apoio visual, ferrou. Né? A gente precisa ter o apoio auditivo e visual para poder ter o entendimento, tá? Que mais?
Aqui, essa aqui é ela era professora doutora pela USP, é uma paciente minha. Ela começou a usar o aparelho auditivo e ela estava deixando de ir nos lugares. Eu costumo dizer que a perda de audição, ela é importante a gente reabilitar? Sim, é muito importante reabilitar. Por quê? Porque quando a gente não reabilita a perda de audição, os outros efeitos são piores, né? Então, assim, o nosso cérebro não está recebendo estimulação. Então, a pessoa fala assim, eu não vou naquele jantar, eu não vou entender nada que eles vão falar mesmo, vou ficar em casa. Aí a pessoa começa a se isolar, começa a ficar em casa. Eu não vou naquela reunião com os meus amigos, porque senão eu vou ter que ficar fazendo assim, eu não estou ouvindo nada, vou fazer papel de bobo, vou ficar em casa. E aí você vai se isolando, vai deixando de participar das conversas, né? Vai ficando mais isolado. Outro dia eu recebi um paciente que ele falou para mim assim, na reunião de família eu fico com as crianças. Por quê? Porque com os adultos é muita gente falando, ele não entende nada. E aí ele fica com as crianças ali brincando no chão. Por quê? Porque não precisa participar tanto, né? Então, a falta da audição vai causando o isolamento, vai dando uma demência e vai dando o tal do Alzheimer, tá? Então, por quê? Porque o nosso cérebro não está recebendo a estimulação auditiva. Então, ele fica como se estivesse parado, né? Não recebendo sons, tá? Doutora, doença de Meniere, seria? A doença de Meniere, ela é uma doença causada lá no ouvido interno, lá na cóclea, tá? Você também descobrir quais são as causas que causam a doença de Meniere, e a doença de Meniere já dá uma perda de audição, tá? Então precisa... Ela causa uma perda de audição, exatamente. E zumbido. Muitas pessoas têm zumbido, outras não. Mas precisa saber qual é a configuração da perda auditiva. Precisa fazer o diagnóstico. Geralmente a perda de audição, a Meniere, ela pode ser progressiva, né? Pode ir piorando com o passar do tempo. Então é bom fazer um diagnóstico recente para saber qual é a causa e como tratar a doença de Meniere. Porque eu tive um diagnóstico de doença de Meniere, mas depois reverteu, porque eu estava com zumbido, perda auditiva e tal. Aí o médico falou, é Meniere. Mas depois, com o passar do tempo, eu foi até melhorando. Não fui mais nesse médico. E não tive o zumbido, passou. Então, geralmente a gente recomenda fazer audiometria. A gente geralmente recomenda fazer audiometria todo ano, para saber se a gente está piorando ou se está estável, tá? Porque melhorar é mais difícil, né? Ou se está mantendo ou se está piorando. Então, dentro do seu check-up anual, incluam aí a audiometria, tá? Aqui, ó, é o que eu falei, ó. Saiu aqui numa revista, tá vendo? Sobre a falta da audição e as consequências contra o Alzheimer, tá? Aqui a gente também participou do jornal do SBT. Acho que tá baixo. E aí, de como as pessoas também não escutam. Na rua eles fizeram uma... Aqui não dá para ouvir aqui. Olha lá, que dá demência, que dá Tá vendo? Olha lá, perda auditiva pode causar um risco de demência. Então, também é uma matéria que está saindo aí nas mídias, que hoje é o que todo mundo tem mais medinho aí, que é a doença de Alzheimer, né? E tem muitos famosos aí que usam aparelho de audição e a gente nem sabe, né? Então, essas pessoas usam aparelhos de audição e a gente não sabe. Tem gente, inclusive, que
acha chato usar o aparelho que aparece. Gente, mas tem tantas coisas penduradas nas orelhas hoje em dia, não é? É verdade. Coitada Não é? da orelha, né? É aparelho, é brinco, é máscara, é óculos, o que mais? Eu acho que o único perigo é alguém descobrir que o aparelho auditivo tem valor e roubar. Ah, não, é que geralmente quando rouba aparelho auditivo, geralmente a pessoa nem sabe para que serve. Às vezes não quer usar porque é chato, que aparece aparelho. Chato é não ouvir, né? Não usar aparelho. Chato é não ouvir. Tem tanta coisa na orelha. E aí, hoje em dia, os aparelhos são todos tecnológicos aí, eles conectam com tudo, tem controle remoto e você mesmo, e tem aparelhos auditivos à prova d'água, pode tomar banho, pode mergulhar, pode dormir. Geralmente a gente não recomenda dormir com o aparelho porque o ouvido precisa respirar à noite, tá? Então são pessoas que usam aparelho auditivo, e aparelho auditivo não é só para terceira idade. Né? Tem muitas crianças aqui que vocês conseguem ver, até aqueles bebezinhos na internet, coloca o aparelho auditivo e ouve a voz da mãe, né? E aí você vê a reação da pessoa, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se funcionou. Hello. E aí a gente consegue ver a reação aí no olho, né, da criança, né? É incrível aí, né? Essa daqui também é uma paciente, né, que ela conta pra gente aqui como que foi a audição dela antes do aparelho e depois do aparelho. É isso, eu queria agradecer vocês, queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. A gente vai passar para olhar o ouvido, quem quiser, tá? A gente vai olhar para ver se está com cera, se está tudo bem, tá? E outra coisa, a gente também vai passar para quem nunca escutou o som de um aparelho auditivo. Que som que tem? Né? Então a gente trouxe aqui para vocês escutarem, quem quiser escutar o som, claro que não está numa regulagem para o que a pessoa precisa, mas é só para vocês terem uma ideia, o que é, qual é o som, tá bom?